Valeu. Pessoal, assunto de hoje, vetores. Nós vamos entrar nas leis de Newton. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Para poder entender as leis de Newton, a gente tem que entender vetores. Mas para poder entender vetores, nós temos que dividir as grandezas físicas. O professor colocou grandezas vetoriais, grandezas físicas. Existem dois tipos de grandezas físicas: as escalares e as vetoriais, ok? As escalares, ela é caracterizada somente pelo módulo. O que quer dizer o módulo? Somente pelo valor. Por exemplo, vai estudar temperatura. Lá na termologia, quer dizer, na parte da física que estuda a temperatura, é termologia. Vai estudar na termologia a temperatura. Então vai estudar o calor, ok? O calor e temperatura são grandezas escalares. Quer dizer, você só se preocupa com o valor, somente com o número, ok? Tranquilo. Agora as grandezas vetoriais, não. As grandezas vetoriais, elas são caracterizadas por três características. A primeira é igual a escalar: o módulo, o valor. Depois é caracterizada pela direção e pelo sentido. Vamos entender cada uma. Primeira, o valor, o módulo, então vai ter os valores. Segunda, a direção. Então, por exemplo, uma das grandezas vetoriais que nós vamos estudar é força. Toda vez que o professor colocar a letra da grandeza que nós vamos estudar e colocar uma setinha em cima, então você já sabe que nós estamos estudando um vetor, tá? Estamos estudando uma grandeza vetorial, ok? Então ela é representada sempre pela letra e uma setinha. Por exemplo, vai estudar a velocidade, se o professor colocar a setinha em cima, então nós vamos estudar a velocidade, uma grandeza vetorial. Aceleração, colocou a setinha em cima, você está estudando a grandeza vetorial. E para estudar uma grandeza vetorial, vou colocar aqui, ó, força. Aqui são algumas, tá? Existem muitas outras. Tá? Aqui são algumas. Então olha só, para estudar as grandezas vetoriais, você tem que se preocupar com o módulo, direção e sentido. Por exemplo, vai estudar força, você tem que... direção. A direção pode ser... a direção sempre é uma reta. Então a direção sempre é uma reta. Então você pode estar estudando a direção... Que direção é essa? Horizontal. Mas você pode também estudar a direção vertical. Você também pode estudar a direção diagonal. Então, direção. Cuidado, muita gente confunde direção com sentido. Direção com sentido. Eu pergunto para você, tem um carrinho preto, um carrinho azul. Eles estão na mesma direção? Estão na mesma direção, ó. Na mesma direção. E eles estão no mesmo sentido? Não. Eles estão no sentido oposto. Eles estão no sentido oposto, mas na mesma direção. Então, olha, o que é sentido? Sentido pode ser da direita para a esquerda. Pode ser ao contrário, da esquerda para a direita. Pode ser de cima para baixo. Ok? Pode ser, o professor fez uma reta lá e colocou o ponto A e o ponto B. Então pode ser do ponto A ao ponto B. Ok? Isso é sentido. Vamos a exemplo? Exemplo número 1. Exemplo número 1. Reparem, eu tenho então aqui, ó, que tipo de grandeza é essa?
com a grandeza vetorial. Ó. Não representei pela setinha? E no caso aqui é força. Eu estou dizendo que eu tenho um vetor com força de 10 newton. Veja, força, a unidade de força é newton. Então vai usar o N de newton, tá? Então eu estou dizendo que eu tenho um vetor aqui, vetor número 1, com força de 10 newtons. Ok? Eu expressei ali as três características de uma força, de uma grandeza vetorial. O módulo, o valor, representei a direção. Qual é a direção? Vertical. E representei também o sentido, de baixo para cima. Segundo, um outro vetor, vetor número 2, força número 2, 10 newtons. Representei o valor, o módulo, representei a direção horizontal e representei qual o sentido, da esquerda para a direita. Eu pergunto para você, as forças são iguais? Não, as forças não são iguais. Então olha só, F1 é diferente de F2. Por que, professor? Porque sempre que formos estudar grandezas físicas vetoriais, você tem que se preocupar nas três características. Quando a gente estuda a escalar, você só se preocupa com o módulo, com o valor. Aqui não, você tem que se preocupar com as três características. Vamos a mais um exemplo. Então olha lá, esse outro exemplo aí, eu tenho então um vetor aqui e um vetor aqui. As velocidades são iguais? Também não, as velocidades são diferentes. Por quê? Aqui são grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais você tem que se preocupar. Olha só, aqui no V1, nesse vetor número 1, ele está em que? O módulo é 80. Qual é a direção dele? A direção dele é vertical. Qual o sentido? De baixo para cima. Olha o segundo, módulo 80. Qual a direção dele? Direção horizontal. Sentido da esquerda para a direita. Então veja, só é igual se você notar que os três são iguais. Senão, o máximo que você pode falar aqui é o seguinte: velocidade de 1 no módulo é igual a velocidade de 2. Cuidado, por quê? Porque o vetor de 1 é diferente do vetor de 2. Tá bom? Então, em vetores, a gente tem que se preocupar no valor, na direção e no sentido. Tá bom? Cuidado, não é porque a direção é a mesma que o módulo e o sentido vai ser o mesmo. Não é porque o módulo é o mesmo que a direção e o sentido será o mesmo. E assim vice-versa. Valeu? Beleza.